Quando limpamos uma casa, lavamos o carro ou até mesmo tomamos banho, estamos fazendo uma faxina, pois, com toda certeza, viver sujo é insalubre e desastroso. Mas a limpeza não deve somente acontecer no físico. Devemos manter nossa mente limpa de coisas ruins e nosso espírito das angústias da vida. Talvez você acumule dentro de si lixos emocionais ou espirituais, como mágoas, traumas, dúvidas, maus pensamentos e pecados. Há também aqueles que se veem como um lixo, descartados pela família sem senso de valor e, por vezes, pensando até em se matar. Mas veja o que a Bíblia diz sobre isso. Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. E foi por isso que neste domingo aconteceu a reunião da segunda porta de Jerusalém. A porta do lixo, também conhecida como a porta do monturo ou porta do esterco. Ganhou este nome pois era por ali que o lixo era tirado da cidade. Neste domingo, muitos que estiveram presentes tiveram um dia de faxina completa na sua vida. Quando eu voltei, um dos meus problemas, dos meus lixos, era a ansiedade, que era algo que me escravizava muito, era um sentimento que me dominava muito forte, a ponto de eu sentir necessidade de buscar ajuda médica, porque eu não dormia, eu ficava ruim o dia todo quando eu tinha algo para resolver, algum problema, algo que me incomodava, aquilo ali me prejudicava muito. Então, eu ficava muito irritada, muito nervosa com isso, E eu aprendi a colocar isso para trás e Deus acima do meu sentimento, do meu problema, daquilo que me incomodava. Então, hoje eu me sinto assim, livre, sabe? Foi uma liberdade que eu tive de um sentimento que me escravizava. Eu aprendi que Deus é o primeiro e que Ele me completa e basta. Mais nada importa, sabe? Então, para mim isso foi maravilhoso. Foi assim, parece que tirou assim uma algema de dentro de mim, sabe? E eu fiquei muito, muito assim livre, muito feliz, muito leve com esse sentimento livre. Na verdade, quando a gente está no mundo, a gente tem totalmente outra visão, É praticamente uma visão cega, A gente não tem clareza do que realmente Deus quer fazer na nossa vida, de que coisas que podem ser resolvidas sim, quando a gente age a nossa fé, quando a gente tem força para isso, porque a fé é isso, ela nos dá força e dá certeza que Deus é com a gente. Então, quando a gente tem essa certeza, a gente tem força para tudo, E tudo começa a ficar claro, embora tenha lutas, mas tudo começa a ficar mais claro, a gente consegue entender que todos os sentimentos ruins, que realmente são os lixos dentro da gente, que faz com que a gente trave a nossa vida, que faz com que a gente tenha um sentimento ruins de outra pessoa, isso a gente começa a entender que só faz nos mal, só a gente faz mal, Então, quando a gente libera o perdão, quando a gente libera, embora a gente não precisa conviver, mas sim se libertar, não fazer um pré-julgamento ou julgar as outras pessoas, ter esses maus olhos, Então, a gente fica livre para continuar com a alma limpa e tudo começa a dar certo. O que era para dar errado começa a dar certo e a gente vê que, além disso, mediante tudo que acontece, que a gente vê na vida, até no mundo, o mais importante é a nossa alma. Então, da nossa alma é que vem, quando a gente tem esse alívio, a gente começa a entender que depois disso é algo maravilhoso, que é a nossa salvação. Todo mundo passa por dias ruins, seja por cometer algum erro, uma discussão com alguém, uma perda, ou qualquer outra razão que traga tristeza e a sensação de que tudo está perdido. Fui pro mundo, Fiquei um tempo na igreja, me afastei e procurei no mundo, Procurei bebida, procurei festa, me envolvi com o que não era para fazer, mas aquilo ali não me completou. Então,
eu sentia a falta do pai, tinha que voltar, né? Então, para mim foi muito importante voltar e buscar a Deus, e encontrar Ele, ser abraçada, ser perdoada. Aquilo ali, meu Deus, foi assim maravilhoso. Problemas tem, né? Mas eu tenho agora Deus, eu tô buscando a Ele e Ele tá me ajudando. E tu vê assim, ó, às vezes tu vê um problema, tá vindo, parece que vem aquele negócio assim, aquele turbilhão, e Deus vai lá e pum, tô contigo, te ajudo, sabe? E aí tu consegue resolver com outra cabeça, com outra mentalidade. Deus tá junto, Deus, foi tudo que eu precisava. E agora eu não me afasto mais dele, não. Ele é completo pra mim. Antes eu ficava aprisionada, embora eu achava que isso era uma forma de defesa, né? Uma forma de defesa para me defender, né? Mediante o mundo que a gente vivia, a gente não entendia, né? Então a gente estava sempre armada em quê? Com os nossos próprios medos ou receio, ou até mesmo maus olhos, e fazia com isso, criava raiva, rancor, mágoa de outras pessoas. Só que depois a gente entende que não é assim. Aí foi onde eu entendi, e hoje eu me libertei disso. E embora tentam vir pensamentos, mas a gente sabe como lidar com eles e não ficar presa a eles, né? Então isso fez com que hoje eu tô livre disso. Mas esta situação não pode perdurar. Deus pode fazer a limpeza completa que você tanto precisa. Vem buscar esse Deus, esse Espírito glorioso que só Ele pode nos libertar. Só Ele pode dar, assim, a razão de viver, a esperança para um dia melhor. E Ele, sim, de fato e de verdade, Ele vai limpar o que está aqui dentro da gente. A palavra de Deus nos ensina o caminho do bom viver. E, acima de tudo, como ser de Deus. Como ser um cristão verdadeiro nesse mundo e fazer a diferença. O que essas 7 portas estão nos dando? Uma oportunidade de aprender a usar a nossa fé de forma inteligente. Venha ter uma experiência com Deus e compreender a importância da presença dele em sua vida. Se você não pode estar neste domingo, não tem problema. Te esperamos no próximo, às 7, 9h30 da manhã e 18 horas. E não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. Você acabou de acompanhar a matéria a respeito deste último domingo, onde nós vivemos o propósito da bênção das 7 portas de Jerusalém. Falamos a respeito da pessoa, da necessidade de tirar todo o lixo emocional, se livrar de tudo aquilo que vem sido acumulado ao longo dos anos, e as pessoas saíram certamente abençoadas, diferentes, fortalecidas, livres dos traumas, complexos e sentimentos ruins, sentimentos negativos. Essa campanha de fé que nós estamos vivendo na Universal, essa caminhada de fé de 7 domingos, tem por objetivo principal ensinar você o valor da fé inteligente e como você pode, através da sua fé, vencer os seus dilemas, os seus problemas, tudo aquilo que tem tirado, por exemplo, a sua paz. E falando em paz, desde já gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS espiritual. A central de atendimentos está à sua disposição a partir deste momento, o 11 3573 3535. Você pode ligar agora, 11 3573 3535. E para mandar pelo WhatsApp, você pode usar o 11 3573 3500. Nós recebemos aqui em tempo real. E também você pode fazer uso do serviço pastoronline.com. Não tem tido paz, os problemas têm se amontoado sobre a sua cabeça. Você, a noite passada, não dormiu bem, você não vem dormindo bem já há muito tempo. Vem tomando calmante, antidepressivo, ansiolíticos, soníferos, mas nada desses medicamentos, nenhum deles, tem podido resolver o seu problema. Então entre em contato agora para que você possa buscar ajuda, tá certo? Faça isso agora. Se você precisa, aproveite
essa oportunidade. E nós já estamos vivendo a fé deste próximo domingo, domingo da porta de Damasco. Ora, o que essa porta representa? A principal das 7 portas da cidade de Jerusalém. Acompanhe essa chamada diretamente de Israel e a gente já volta. Das 7 portas que estão abertas nos muros da velha Jerusalém, a principal é a porta de Damasco. E o significado desta porta pode ser o segredo para mudar a sua vida. Estamos aqui na porta de Damasco, a principal porta das 7 portas de Jerusalém. Você vai saber o significado dessa porta e o que ela tem a ver com a sua vida. Tem lhe faltado alguma coisa? Tem faltado para você algo? Em que área da sua vida? Você vai saber o que essa porta tem a dizer para acrescentar aquilo que tem faltado para você. Neste domingo 23 de fevereiro, na bênção das 7 portas de Jerusalém, a bênção da terceira porta, a porta de Damasco. Às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal. Foi por essa porta que o Senhor Jesus passou rumo ao Monte Calvário. O bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, que morreu levando na cruz do Calvário os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E porque ele vive, tudo que ele prometeu se cumpre na vida daqueles que creem. E falando em bom pastor, olha o que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Neste domingo, 23 de fevereiro, será o domingo do bom pastor. O domingo do nada me faltará. Para você que tem faltado saúde, tem faltado paz, prosperidade, tem faltado um lar tranquilo, onde uma família que se entende, que se entrosa bem, tem faltado talvez harmonia, compreensão, companheirismo, respeito. O que tem faltado na sua vida? O que está em falta no seu casamento? O que tem faltado, por exemplo, na sua carreira profissional? Você trabalha, você dá um duro danado, você luta, você se esforça, mas o que você não tem conseguido alcançar? Você virá ao bom pastor, o Senhor Jesus, buscar dele aquilo que tem lhe faltado. Pastor Rodrigo, não são poucas as pessoas que vivem com esse gosto amargo na boca de viver uma vida que lhe falta muitas coisas. Infelizmente, a grande maioria não sabe o que fazer para alcançar aquilo que lhes tem faltado. E essa pessoa, bispo, que está acompanhando essa programação, ela deve entender que existe um Deus que quer atender a sua necessidade. Você que está assistindo essa programação, que tem faltado saúde, mesmo tomando remédio, e os remédios não têm sido mais eficazes no seu corpo. Então entenda que através da fé, Deus pode lhe atender, Deus ele pode suprir as suas necessidades. É isso que ele quer fazer, mas para que isso aconteça, você tem que vir a ele. Você tem que se fazer ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Olha que bacana. Não adianta você apenas dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você não for ovelha dele, se você não ouvi-lo, ouvir sua voz e segui-lo, então ele não poderá cuidar de você. E é isso que faz uma pessoa ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Quando ela ouve a voz do seu pastor, Jesus, estou falando do Senhor Jesus, e segue. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por isso, neste domingo, 23 de fevereiro, na fé do nada me faltará, você vai passar pela porta de Damasco. Isso vai acontecer em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nós estaremos aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, 7 da manhã, 9h30 da manhã na concentração de Fé e Milagres e às 18 horas ao cair da tarde. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E Pastor Rodrigo estará na Universal de Costeira. Estaremos ali, bispo, na Avenida Governador Jorge Lacerda, número 2000,
865, no bairro de Costeira, seguindo os mesmos horários daqui da Catedral. E em todos os templos da Universal, vivendo a Porta de Damasco, a principal das portas de Jerusalém. O que tem faltado na sua vida? Venha ao pastor, ao bom pastor, Senhor Jesus, e Ele vai fazer o que não existe passar a existir na sua vida. Basta que você acesse aí universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, nos mesmos horários, nesse domingo 23 de fevereiro, o domingo do Nada Me Faltará. E nós estamos vivendo uma série que trata da santidade ao Senhor. O primeiro pedido feito pelo Senhor Jesus na oração do Pai Nosso foi este pedido: santificado seja o teu nome. Como que nós, seres humanos, cheios de falhas, de erros, podemos santificar o nome do Senhor? E o que significa viver em santidade? Qual o benefício de você santificar a sua vida, de você se aproximar de Deus, de você ter um relacionamento real e verdadeiro com Ele? Acompanhe um pouquinho dessa matéria e a gente já volta. Quando enfrentamos problemas, os pensamentos nos conduzem para as piores possibilidades possíveis. A mente possui uma facilidade incrível em ser negativa, e é aí que mora o perigo. Mas de onde vêm esses pensamentos? Com certeza, eles não vêm de Deus. Lembre-se, não deixe o medo te dominar. Deus está com você, te fortalecendo e sustentando sempre. É um renovo, né, pastor? A gente não conseguimos passar esse dia tão importante, né? Que eu costumo dizer que é a reunião dos filhos de Deus, né? Ou daquele que quer ser filho de Deus. Não tem como a gente faltar, né? E quando já aconteceu por algum plantão, né? Por exemplo, feriado, uma quarta-feira, de faltar, fica faltando alguma coisa na gente, né? Então, para mim é muito especial, né? Há um renovo, né? O aprendizado para a vida com Deus, né? Para andar na presença de Deus é isso que eu tenho para mim na quarta-feira. Para busca no Espírito Santo, né? Para se fortalecer, é tudo para mim. Ocupe sua cabeça com aquilo que te dá esperança e pode sim mudar a sua vida. Participe quarta-feira às 19 horas da Noite do Espírito Santo. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Essa palavra tem poder de mudar a sua forma de pensar. Mudando a forma de pensar, muda a forma de agir. E aí, o que acontece? Os resultados são diferentes. A palavra de Deus nos lava, nos limpa, nos purifica dos pensamentos fúteis e inúteis e de tudo aquilo que nos coloca para baixo. Quanto mais tomamos conhecimento desta palavra e colocamos-la em prática, mais nos beneficiamos. E é isso que nós estamos propondo para você. A tristeza, o vazio, a insegurança, o medo, as preocupações, a ansiedade, tudo isso acaba quando você começa a se alimentar da palavra de Deus. Quanto mais você o busca, mais ele se revela para você. Você sabia que Deus se revela ao ser humano por meio de sua palavra? Pois é. Nesta quarta-feira, você terá a oportunidade de buscar, de aprender a respeito da palavra de Deus. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, 7 e 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e especialmente às 7 da noite. Se você tem uma Bíblia em casa, traga a sua Bíblia. Vamos juntos meditar, vamos juntos buscar, vamos aprender como viver uma vida separado daquilo que não agrada a Deus, para que você possa ter paz. A vida com Deus é a melhor forma de viver. Se você quiser, então esteja conosco. E Pastor Rodrigo, na mesma fé, na Universal de Costeira, nesta quarta-feira, dando sequência ao estudo da palavra, tratando santidade ao Senhor. Estaremos também nessa mesma fé, Bispo, nessa quarta-feira,
às 8, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7h30 da noite na Avenida Governador Jorge Lacerda, número 2865. E em todos os templos da Universal nós estamos vivendo essa fé. Foi essa fé que mudou a vida da Renata. Acompanhe. Desde muito nova, eu sempre tive um vazio dentro de mim. O vazio que eu não sabia o que era. Eu ficava sempre me perguntando dos porquê. Por que eu sinto esse vazio? Mas eu buscava em coisas. Aí eu busquei fazer uma tatuagem. Fui fazer uma tatuagem e falei assim, eu vou fazer, livrar-me de todo mal, amém. E uma rosa. E fiz a tatuagem. Saí de lá, pra mim, no momento, tava tudo ótimo. Tava feliz porque eu fiz a tatuagem. Mas depois nem eu lembrava mais da tatuagem. E aí, então, eu fui buscando mais coisas. Aí eu comprava sapatos, comprava roupa, né? Ia pra barzinho, beber com as minhas amigas, né? Sempre quando eu chegava em casa, às vezes, do serviço, eu queria beber. Eu queria que tivesse alguma coisa na geladeira pra me tomar. Aí eu ia lá, buscava, ou então se eu não tivesse, eu ia no mercadinho ao lado pra buscar. Era o vazio que tinha, que eu queria preencher, mas eu não sabia o que era. A minha mãe, ela era membro da Igreja Universal. E pra mim, a Igreja Universal, pra mim não prestava. Porque pra mim eu ouvia falar muito dos fake news, das pessoas falando mal da igreja, falando que os pastores roubavam. Então eu sempre, assim, era uma pessoa crítica em relação ao Bispo de Macedo, em relação à igreja. Era uma pessoa que eu era totalmente contra. Aí a minha mãe, ela chegou na igreja, assim, muito depressiva. A gente passou, assim, um baque, né? Porque o meu pai, ele teve AVC. Então a minha mãe passou, assim, uma guerra mesmo, sabe? Aí ela pegou e não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer, não conseguia mais nada. E nisso a minha tia, ela já ia na igreja já. Aí minha mãe, ela até fala assim, Renata, foi Deus que me enviou lá pra casa da sua tia. Aí a sua tia falou assim, vamos na igreja, vamos lá pra você receber uma oração, você vai ficar bem. Aí a minha mãe foi, no primeiro dia que a minha mãe foi, que ela recebeu a oração, que o pastor conversou com ela já voltou outra. Ela conseguiu dormir, da mesma noite ela dormiu. Eu consegui perceber quem era minha mãe antes e depois que ela foi na Igreja Universal. Eu pude ver a diferença, notória, assim, nitidamente, porque ela passou por muitas coisas com a depressão. Que ela até chegou a falar pra mim, falou assim, lá é o lugar que eu vi, Renata, que lá tem a cura. Lá é o lugar que eu vi, que lá eu fui curada, eu vou continuar indo. E aí foi onde que eu peguei, passou um tempo, passou uns meses, e aí ela me convidava, me chamava, Renata, vamos comigo lá na igreja? Eu falava, não, mãe, não vou não. Aí minha tia me chamava e falava, um dia eu vou, tia. Aquele dia que eu tanto prometia pra minha tia, que eu falava que eu ia um dia, quando ela sempre me convidava, finalmente esse dia chegou. Quando eu cheguei, eu vi as pessoas assim, receptivas. Algo assim que a gente não vê lá fora. Essa reunião começou. Aí o pastor começou a reunião e a primeira coisa que o pastor falou, que ele pregou, foi sobre a salvação. Coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Quando realmente eu entendi a palavra, que eu vi que tudo que o pastor estava pregando estava escrito na palavra, eu vi que o meu preconceito, tudo aquilo que eu tinha antes sobre a igreja, aquilo tudo ali caiu, sabe? Tudo sumiu, porque eu falei, meu Deus, quantos anos eu passei buscando preencher com tantas coisas vazias nesse mundo, tantas coisas para preencher o buraco que eu não sabia o que era. Os porquês que tinha sempre na minha vida. E aí lá, através da palavra, eu pude ver que era a falta do Senhor Jesus. E eu me deparei justamente com a pandemia. Aí eu pensei comigo, eu falei assim, e agora, meu Deus? Eu falei assim, nossa, eu tava tão focada querendo ir para casa do Senhor. Agora que eu conheci o Senhor, agora que eu conheci a palavra. E agora tudo vai fechar, as igrejas vão fechar. Aí o pastor falou assim que ia ser transmitido pela TV. Aí teve uma quarta-feira, ia ter a Santa Ceia. Nesse dia eu me derramei para o Senhor Jesus, eu pedi perdão de todos os meus erros, de como eu fui, dos preconceitos que eu tive. Aí quando foi no outro dia seguinte, plena pandemia, com tudo fechado, eu só tinha a sacada da minha casa. Aí eu fui lá na sacada da minha casa e eu sempre gostei muito de conversar com Deus, olhando para o céu. Sempre. Aí eu busquei Deus, eu fiquei lá, dobrei os meus joelhos e falei, Deus, eu quero que o Senhor me faça uma nova criatura, porque eu não quero mais ser essa Renata. Eu quero ser uma nova Renata, ter um encontro com o Senhor.
E aí ali buscando a Deus, sabe, de joelho, eu me derramei mesmo assim para Deus. E o Espírito Santo veio sobre mim. Tão forte, foi aquela certeza tão grande, tão feliz, que eu fiquei tão assim, contagiante, sabe, que eu ria, eu chorava ao mesmo tempo. Tudo aconteceu. Uma nova Renata, um novo pensamento, uma nova mente, uma nova atitude, uma nova mulher. Graças a Deus, Deus me transformou por completo. Hoje em dia, as pessoas, assim, quando lembram sobre a pandemia, pensam assim com pesar. Agora, no meu caso, foi no período da pandemia que eu recebi o Espírito Santo. Foi onde que eu tive um encontro com Deus, foi onde Deus se revelou para mim e eu pude ser uma nova criatura, ser uma nova mulher. Eu descobri que a minha existência, a razão da minha vida, é para a glória de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você já parou para se perguntar o que é santificar o nome de Deus? Na oração do Pai Nosso, a mais conhecida de todas, Jesus nos ensina a pedir que o nome de Deus seja santificado. Palavras que são repetidas diariamente por muitos, mas que pouquíssimas pessoas conseguem praticar. E em um mundo em que cada vez mais se profana o que é santo, como de fato podemos santificar o nome de Deus? Nesta quarta-feira, a continuação do estudo Santificado seja o teu nome, em todos os templos da Igreja Universal. Faça como a Renata fez. Nesta quarta-feira, venha buscar a Deus. Você que diz assim, é um vazio muito grande. É uma dor que eu não consigo explicar. Não é no corpo, não é na pele, é na alma. Você quer resolver esse problema? Nesta quarta-feira você vai resolver. Nós estaremos na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, às 19h. E para você que me assiste de São Paulo, vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, às 20h com o Bispo Renato Cardoso. Dê um passo de fé. Se você se tornar para Deus, Ele vai se tornar para você. E esse vazio na sua alma vai acabar. Nesta quarta-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estaremos dando sequência ao estudo bíblico que trata da santidade ao Senhor. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apenas estender as mãos aqui agora e determinar que essa pessoa receba força, coragem, disposição para te buscar. E se ela liga comigo aqui agora, está sendo ligado nos céus. E já nesta quarta-feira, ela estará em tua casa, em tua presença. Nós te abençoamos em o nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga assim seja. Amém e graças a Deus. Agora é com você. Dê um passo de fé e certamente a história da sua vida vai mudar. Mauro Ramos, 1310 no centro, para você que está aqui em Florianópolis ou em uma igreja universal mais perto de você no estado de Santa Catarina. Só acessar universal.org/localizar. Até o nosso próximo encontro.